2. Bruno Bauer, a capacidade dos atuais judeus e cristãos de se tornarem livres. É nessa forma que Bauer trata da relação entre religião judaica e religião cristã, bem como da relação entre as duas e a crítica. Sua relação para com a crítica equivale à sua relação para com a capacidade de se tornar livre. O resultado é este, abre aspas. O cristão só tem um degrau a galgar, a saber, a sua religião, para renunciar a toda e qualquer religião. Ou seja, tornar-se livre, o judeu, em contrapartida, precisa romper não só com a sua essência judaica, mas também com o desenvolvimento que leva à realização plena de sua religião, com o desenvolvimento que permaneceu estranho a ele. Fecha aspas. Nessa passagem, Bauer transforma, portanto, a questão da emancipação dos judeus em uma questão puramente religiosa. O escrúpulo teológico que pergunta qual dos dois, o judeu ou o cristão, tem a chance de tornar-se bem-aventurado, repete-se agora na formulação mais esclarecida, que pergunta qual dos dois é o mais capaz de se emancipar. A pergunta não é mais qual dos dois liberta, o judaísmo ou o criacionismo. A pergunta e sim o inverso, o que torna mais livre, a negação do judaísmo ou a negação do cristianismo. Se os judeus quiserem se tornar livres, eles não devem professar o cristianismo, mas o cristianismo dissolvido, a religião como tal dissolvida, isto é, o iluminismo, a crítica e seu resultado, a humanidade livre. Ainda se trata de uma profissão de fé que o judeu tem que fazer, não mais a profissão pelo cristianismo, mas pelo cristianismo dissolvido. Bauer confronta o judeu com a exigência de romper com a essência da religião cristã, uma exigência que, como ele próprio diz, não se origina do desenvolvimento da essência judaica. Já que, na conclusão da questão judaica, Bauer havia compreendido o judaísmo apenas como uma crítica religiosa tosca ao cristianismo, tendo, portanto, extraído dele uma importância apenas religiosa, era de se esperar que também a emancipação dos judeus fosse transformar-se em um ato teológico-filosófico. Bauer compreende a essência abstrata idealizada do judeu, sua religião, como a totalidade de sua essência. Sendo assim, ele conclui com toda razão. Abre aspas, o judeu nada aporta à humanidade ao desprezar para si mesmo sua lei limitada. Fecha aspas, ao abolir todo o seu judaísmo. Por conseguinte, a relação entre judeus e cristãos passa a ser esta. O único interesse do cristão na emancipação do judeu é o interesse geral de cunho humano, um interesse teórico. O judaísmo constitui um fato ofensivo ao olhar religioso do cristão. No momento em que seu olhar deixa de ser religioso, o fato deixa de ser ofensivo. A emancipação do judeu não é propriamente tarefa do cristão. O judeu, em contrapartida, para se libertar, deve realizar não apenas a sua própria tarefa, mas também, e ao mesmo tempo, a tarefa do cristão, a crítica aos sinóticos e à vida de Jesus, etc. Abre aspas. Eles próprios têm de ver como fazer isso. Eles ditarão para si mesmos o seu destino, mas a história não permite que zombem dela. Fecha aspas. Tentaremos romper com a formulação teológica da questão. A pergunta pela capacidade de emancipação dos judeus se transforma para nós na seguinte pergunta: qual é o elemento social específico a ser superado para abolir o judaísmo? Pois a capacidade de emancipação do judeu moderno equivale à relação do judaísmo com a emancipação do mundo moderno. Essa relação resulta necessariamente da posição especial assumida pelo judaísmo no atual mundo escravizado. Observemos o judeu secular, o judeu cotidiano, não o judeu sabático, como faz Bauer. Não procuremos o mistério do judeu em sua religião, procuremos antes o mistério da religião no judeu real. Qual é o fundamento secular do judaísmo? A necessidade prática, o interesse próprio? Qual é o culto secular do judeu? O negócio. Qual é o Deus secular? O dinheiro. Agora sim. A emancipação em relação ao negócio e ao dinheiro, portanto, em relação ao judaísmo prático real, seria a autoemancipação da nossa época. Uma organização da sociedade que superasse pressupostos do negócio, portanto, a possibilidade do negócio teria inviabilizado o judeu. Sua consciência religiosa se dissiparia como uma névoa insossa na atmosfera da vida real da sociedade. Em contrapartida, quando o judeu reconhece que essa sua essência prática é nula e coopera para sua superação, está cooperando a partir de seu desenvolvimento até o presente, para a emancipação humana pura e simples, e se voltando contra a suprema expressão prática da autoalienação humana.
Identificamos, portanto, no judaísmo um elemento antissocial universal da atualidade, que o desenvolvimento histórico, cujo aspecto perverso os judeus fomentaram diligentemente, encarregou-se de levar à sua atual culminância, no qual ele necessariamente se dissolverá. A emancipação do judeu equivale, em última análise, à emancipação da humanidade em relação ao judaísmo. O judeu já se emancipou à maneira judaica. O judeu que, por exemplo, é apenas tolerado em Viena, determina pelo seu poder financeiro o destino de todo o império. O judeu que, no menor dos estados alemães, estaria destituído de direitos, decide sobre o destino da Europa. Enquanto as corporações e associações se fecham para o judeu ou não estão inclinadas a admiti-lo, a audácia da indústria zomba da renitência dos institutos medievais. Fecha aspas. Não se trata de um fato isolado. O judeu se emancipou à maneira judaica, não só por ter se apropriado do poder financeiro, mas porque, com ou sem ele, o dinheiro assumiu o poder sobre o mundo e o espírito prático do judeu se tornou o espírito prático dos povos cristãos. Os judeus se emanciparam na mesma proporção em que os cristãos se tornaram judeus. O coronel Hamilton, por exemplo, relata o seguinte, abre aspas, o morador piedoso, politicamente livre da Nova Inglaterra, uma espécie de Laocoonte que não faz o menor esforço para se livrar das serpentes que o constringem. Mamon é seu ídolo, e eles o adoram não só com os lábios, mas também com todas as energias do seu corpo e de seu espírito. Aos seus olhos, a terra nada mais é que uma bolsa de dinheiro, e estão plenamente convictos de que não terem outra destinação aqui embaixo além de ficarem mais ricos do que seus vizinhos. O negócio se apoderou de todos os seus pensamentos. A única distração consiste na alternância entre os objetos do mesmo. Quando viajam, carregam, por assim dizer, suas bugigangas ou sua loja nas costas e não falam de outra coisa além de juros e lucro. Se desviarem os olhos por um instante de seus negócios, isso ocorre tão somente para bisbilhotarem os dos outros. Fecha aspas. De fato, a dominação prática do judaísmo sobre o mundo cristão atingiu na América do Norte sua expressão normal e bem precisa, ou seja, a própria proclamação do evangelho e o ministério cristão se transformaram em artigo de comércio, e o mercador falido negocia com o evangelho do mesmo modo que o evangelista enriquecido investe dinheiro em seus negócios. Nota 28, abre aspas, aqueles que vedes a testa de uma respeitável congregação começou como mercador. Como seu negócio fracassou, ele se tornou clérigo. Esse outro começou pelo ministério sacerdotal, mas assim que pôde dispor de uma certa soma de dinheiro, trocou o púlpito pelo negócio. Aos olhos da grande maioria, ministério religioso é uma verdadeira carreira profissional. Fecha aspas. De acordo com Bauer, trata-se de um falso estado das coisas, o judeu ser privado na teoria dos direitos políticos, mas na praxis possuir um poder tremendo ou exercer sua influência política em grosso, quando esta lhe é restringida no detail. Fecha aspas. A discrepância que existe entre o poder político prático do judeu e seus direitos políticos equivale à discrepância entre a política e o poder financeiro de modo geral. Enquanto na ideia que ela se encontra acima deste, de fato se tornou sua serva. O judaísmo se manteve ao lado do cristianismo, não só como crítica religiosa ao cristianismo, mas também não só como dúvida incorporada quanto à origem religiosa do cristianismo, mas também na medida porque mas na mesma medida porque o espírito prático judaico se manteve, porque o judaísmo se manteve na própria sociedade cristã e inclusive atingiu nesta o ponto alto de seu desenvolvimento. O judeu, que figura como membro particular na sociedade burguesa, constitui tão somente uma manifestação particular do judaísmo na sociedade burguesa. O judaísmo não se conservou apesar da história, sim através da história. É das suas próprias entranhas que a sociedade burguesa gera continuamente o judeu. Qual foi em si e para si a base da religião judaica? A necessidade prática, o egoísmo. Em consequência disso, o monoteísmo do judeu é, na realidade, o politeísmo de muitas necessidades, um politeísmo que faz até da latrina um objeto da lei divina. A necessidade prática, o egoísmo, o princípio da sociedade burguesa se manifestará em sua forma pura no momento em que a necessidade burguesa tiver terminado de gerar o Estado político. O Deus da necessidade prática e do interesse próprio é o dinheiro. O dinheiro é o Deus zeloso de Israel, diante do qual não pode subsistir nenhum outro. O dinheiro humilha todos os deuses do homem e os transforma em mercadoria. O dinheiro é o valor universal de todas as coisas, constituído em função de si mesmo.
Em consequência, ele despojou o mundo inteiro, tanto o mundo humano quanto a natureza, de seu valor singular e próprio. O dinheiro é a essência do trabalho e da existência humanos, alienada do homem. Essa essência estranha a ele domina e a ele a cultua. A ele o domina e a ele a cultua. O Deus dos judeus se secularizou e se tornou o Deus do mundo. A letra de câmbio é o Deus real dos judeus. Seu Deus não passa de uma letra de câmbio ilusória. A vida, a visão que se obtém da natureza sob a dominação da propriedade privada e do dinheiro é o desprezo real, a degradação prática da natureza, que de fato se pode constatar na religião judaica, ainda que apenas em forma de ilusão. Nesse sentido, Thomas Mintzer afirma ser insuportável, abre aspas, que toda criatura tenha sido transformada em propriedade. Os peixes na água, as aves no ar, as plantas na terra. Também a criatura dever tornar-se livre. Fecha aspas. O que na religião judaica se encontra de modo abstrato, desprezo pela teoria, pela arte, pela história, pelo homem com fim em si mesmo, constitui a perspectiva consciente e real, a virtude do homem e do dinheiro. A própria relação de gênero, a relação entre homem e mulher, etc., torna-se um objeto de comércio. A mulher é negociada. A nacionalidade quimérica do judeu é a nacionalidade do mercador, do homem do dinheiro, de modo geral. A lei sem fundamento do judeu não passa de uma caricatura religiosa da moralidade do direito sem fundamento em geral, dos ritos meramente formais de que se cercou o mundo do interesse próprio. Também nesse ponto, a relação suprema do homem é a relação legal, a relação com as leis que vigoram para ele, não por serem leis oriundas de sua própria vontade e essência, mas porque elas regem e porque a apostasia em relação a elas é vingada. O jesuitismo judaico, o mesmo jesuitismo prático que Bauer demonstra estar presente no Talmud, equivale à relação entre o mundo do interesse próprio e as leis que o regem, sendo que burlar essas leis com esperteza constitui a arte maior desse mundo. De fato, o movimento desse mundo no âmbito das leis equivale necessariamente a uma constante invalidação da lei. O judaísmo não continuou a se desenvolver como religião, não conseguiu prosseguir em seu desenvolvimento teórico, porque a cosmovisão da necessidade prática por sua natureza é acanhada e se esgota em poucos traços. A religião da necessidade prática por sua essência não foi capaz de chegar à realização plena na teoria, mas tão somente na praxis, justamente porque sua verdade é a praxis. O judaísmo não foi capaz de criar um mundo novo, ele conseguiu tão somente atrair as novas criações e relações que surgiram no mundo para o âmbito de sua laboriosidade, porque a necessidade prática, cuja inteligência é o interesse próprio, comporta-se passivamente e não se expande a bel prazer, mas se encontra já expandido com o desenvolvimento continuado das condições sociais. O judaísmo atinge o seu ponto alto com a realização plena da sociedade burguesa, mas a sociedade burguesa só se realiza plenamente no mundo cristão. Somente a dominação do cristianismo, que torna todas as relações nacionais, naturais, morais, teóricas exteriores ao homem, a sociedade burguesa foi capaz de separar-se completamente da vida do Estado, romper todos os laços que prendiam o homem ao seu gênero, substituir esses laços do gênero pelo egoísmo, pela necessidade egocêntrica e dissolver o mundo humano em um mundo de indivíduos atomizados, que se hostilizam mutuamente. O cristianismo se originou do judaísmo e voltou a dissolver-se no judaísmo. O cristão foi, desde o princípio, judeu teorizador. Por conseguinte, o judeu é o cristão prático, e o cristão prático se tornou de novo judeu. O cristianismo suplantou o judaísmo real apenas na aparência. Ele era muito refinado, muito espiritualista, para conseguir eliminar a crueza da necessidade prática de outro modo que recorrendo ao expediente de elevá-lo às alturas do céu. O cristianismo é a ideia sublime do judaísmo. O judaísmo é a aplicação ordinária do cristianismo. Essa aplicação, todavia, só pode se tornar depois que o cristianismo, como religião madura, havia realizado plenamente na teoria a autoalienação do homem em relação a si e à natureza. Só então o judaísmo pôde chegar à dominação universal e fazer do homem alienado e da natureza alienada objetos alienáveis, vendáveis, sujeitos à servidão da necessidade egoísta e do negócio. O ato de vender constitui a praxis da alienação.
Enquanto o homem estiver religiosamente tolhido, só conseguirá reificar a sua essência, transformando-a em uma essência fantástica e estranha a ele. Do mesmo modo, sob a dominação da necessidade egoísta, ele só conseguirá exercer uma atividade prática, produzir objetos na prática, colocando seus produtos, assim como sua atividade, sob a dominação de uma essência estranha a eles, emprestando-lhes a importância de um ser estranho a eles, o dinheiro. O egoísmo cristão da bem-aventurança, ao realizar-se plenamente na praxis, converte-se necessariamente no egoísmo físico do judeu. A necessidade celeste se converte na terrena, o subjetivismo no proveito próprio. Não explicamos a tenacidade do judeu a partir de sua religião, e sim antes a partir do fundamento humano de sua religião, a partir da necessidade prática do egoísmo. A essência real do judeu realizou-se e secularizou-se de modo geral na sociedade burguesa. Por essa razão, a sociedade burguesa não logrou convencer o judeu da irrealidade de sua essência religiosa, que é justamente a mera visão idealizada da necessidade prática. Portanto, não é só no Pentateuco ou no Talmud, é na sociedade atual que encontramos a essência do judeu moderno, não como uma essência abstrata, mas como essência empírica no mais alto grau, não só como limitação do judeu, mas como limitação judaica na sociedade. No momento em que a sociedade conseguiu superar a essência empírica do judaísmo, o negócio e seus pressupostos e o judeu terá se tornado inviável, porque sua consciência não terá mais nenhum objeto, porque a base subjetiva do judaísmo, a necessidade prática, terá sido humanizada, porque o conflito entre a existência sensível individual e a existência do gênero terá sido superado. A emancipação social do judeu equivale à emancipação da sociedade em relação ao judaísmo.